Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse ao povo, Jesus falando aqui: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então veja bem, a palavra de Deus diz para eu ter cuidado e evitar, não só cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos estudando um livro do Gênesis, no capítulo 39, a qual nós vamos conversar então um pouco sobre mordomia. E nós estamos dentro do livro de Gênesis, nós não estamos fora do nosso estudo do livro de Gênesis que nós estamos estudando. Pode passar aí, fazendo um favor. Pode ir. O que é mordomia? Pode passar. Olha, ela vem do grego oikonomo. Oikos quer dizer casa, e nomos, governo. Em latim vai dizer majordomos. Major é o maior ou principal. E domos, a casa com tudo que ela contém e significa. Pode passar. Assim, mordomia, vamos ler junto essa parte aqui? Assim, bem, queridos, pensando sobre isso, pode passar aí. Nota lá, ó, Gênesis 39, do 4 ao 6. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez e entregou na sua mão tudo o que tinha, desde que o pôs como e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então, queridos, mordomia, ela está na Bíblia. E nós temos um exemplo aqui de um excelente mordomo. Quando nós olhamos para isso, e nós precisamos agora, eu preciso perguntar a mim mesmo, como que está a minha mordomia? Aquilo que Deus deixou na minha mão, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, como que eu estou? Pode passar. Olha, por que eu preciso entender isso? É o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositário da vida e das possessões e administração da mesma de acordo com a vontade de Deus. Quando olhamos aí, a gente vai observar que Deus é o dono de tudo e de todos. De tudo e de todos. Quando nós olhamos para Salmo 24, e nós vamos ver algo interessante. Do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Então é do Senhor. É a casa que você tem. Então é do Senhor. Não é sua. Esse terreno da igreja aqui, ele está no nome da igreja. Talvez lá está na sua casa. Mas quem é que pode levar alguma coisa quando morrer? Tem alguém que pode levar? Ninguém vai levar nada. Isso quer dizer que talvez vai ficar para os filhos, vai ficar para netos e por aí afora vai. Mas a gente observa que Deus, Ele está dando um tempo para que você administre aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. E nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E aí nós observamos claramente que Deus é o dono de tudo, dono do universo por direito de criação. Ele é dono do homem também por direito da criação, então Ele é o seu dono. Se nós formos olhar esse versículo de Gênesis 1, 27, e ele vai dizer que Deus criou o homem, Ele formou o homem. Então todos nós somos de Deus, por direito de criação, não de qualquer forma. Não, nós somos de Deus, Ele que fez você, Ele que nos fez, Ele criou o primeiro homem. A partir daí, todos nós viemos de Adão e Eva.
Então, queridos, Deus é o dono de tudo e de todos. Por direito de preservação. Quando a gente olha para Atos 14, a gente vai observar claramente. Atos 14, quando Paulo, ele chega na cidade de Listra, se eu não me engano, ele chega na cidade de Listra e opera ali um milagre. Havia um homem que tinha os pés virados para trás, e ele então, vendo que aquele homem tinha fé, ele ora por aquele homem, e algo sobrenatural acontece. Aquele homem fica bom, é em Listra mesmo, estava na dúvida aqui, mas é em Listra mesmo. E o que a gente observa é que ele orou por aquele homem sarou, ficou bom. E agora todo o povo daquela cidade começaram a chamar Barnabé de Zeus, e começaram a chamar Paulo de Hermes, e começaram a adorar, começaram a se prostrar diante dele. Mas aí eles rasgaram lá no versículo 14, quando o apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas roupas e se puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e volteis para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Então a gente observa que nesse momento Paulo está dizendo para os moradores de Listra que queriam adorá-lo: não, nós precisamos adorar. Deixa só o primeiro por enquanto, vai soltando um a um. Isso, obrigado. Então, por direito de preservação, a gente vê que ele criou todas as coisas, e é ele que sustenta todas as coisas. E quando, lá no versículo 17, ainda diz assim, do Atos 14: contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos as chuvas do céu, as estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isto, foi-lhes difícil impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Quando vemos aqui, e a gente observa que agora Paulo está dizendo ali, o único digno de adoração, porque ele que fez todas as estações do ano, que dá à terra a chuva, então é ele. Nós só temos vida porque Deus provê todas as coisas necessárias à vida. É Deus que provê todas as coisas. Quando nós olhamos, para que tanto deserto? Para que tanta água no mar? Mas eu fico encantado, eu gosto de ver e ouvir algumas séries, Planeta Terra, e eu tenho um outro nome, a Terra Vista de Cima. São 7 cientistas que foram na NASA, e foram até o espaço, e de lá filmaram tudo, e cada um tem a sua visão, e agora falando de todos os efeitos, falando da poeira que sobe do deserto, essa poeira vai ao mar, e ela cai ao mar, ela sustenta toda a vida. Eu fiquei encantado com aquilo tudo. As correntes, a maior corrente de água, aonde você acha que é? As maiores correntes de águas, aonde você acha que é? Chutem aí alguém. Não. Não. As maiores correntes de água é no céu. As maiores correntes de água. E falou na Amazonas, e mostrando o tanto de vapor. Vapor é o quê? As nuvens são o quê? Água. Que rega toda a terra. Ela não é só ali ali é uma parte dela, mas parte dela já ficou na terra. Ela corre aquilo que a terra já ficou encharcada, e agora corre para os rios. E eu fiquei olhando para isso, eu fiquei entusiasmado de ver o homem mostrando tudo isso, e eu vejo que tudo isso, a Bíblia fala que foi Deus que preparou tudo isso. Então, quando eu olho, Deus é o dono de tudo, de todos, por direito de preservação. Se não fosse Deus, não existia. Quando a gente olha os polos norte, e a gente vai ver os árticos, e ver aquele gelo todo, por quê?
E a gente vem vendo o homem falando sobre aquecimento global, sobre isso, sobre desmatamento, mas a gente observa que, na verdade, é Deus que está sustentando tudo isso. É Deus que está sustentando, não é a floresta Amazonas, porque eu pensava que o maior fabricante de oxigênio para mim era o Amazonas, mas não é, vem do mar também. E eu fiquei mais encantado ainda de conhecer isso, de ver isso. São as algas do mar que exalam a maior parte do oxigênio que há na Terra. Enquanto muitos pensavam que seria da Amazonas, é o pulmão do mundo, não é assim? Quem já não ouviu falar que a Amazonas é o pulmão do mundo? Então, quando olhamos para isso e pesquisamos, a gente vai observar que quem preserva todas as coisas é Deus. Então, tudo é de Deus. Eu só sobrevivo porque Deus arquitetou todas as coisas. Quando a gente, cada mais profundo, a gente caminha, o homem perfura a terra, mais quente é. Mais quente é. E eu vejo que tudo isso é a forma de Deus preservar todas as coisas, elas estão em harmonia, todas as coisas estão em harmonia. E eu vejo, queridos, que só Deus mesmo, e é por isso que nós ainda existimos, porque é Deus que preserva tudo isso. Então Ele é o dono de tudo. Vamos agora sim. Por direito de redenção, quando, interessante que lá em Atos também 17, quando Paulo chega em Atenas, ele vê lá um altar ao Deus desconhecido. E ele vai dizer para os atenienses: olha, eu estou vendo que vocês são religiosos. Eu estou vendo que vocês creem em muitos deuses. Mas olha só, aquele Deus desconhecido eu vou apresentar para vocês. É Ele que fez os céus e a terra. Ele que criou todas as coisas. É por Ele que nós subsistimos, vivemos, andamos e nos movemos. É por meio dEle. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então é a Ele que vocês precisam dar glória, graças, ser grato a Ele por tudo que Ele fez. E agora, por direito de redenção, em 1 Coríntios 6, 19, vai dizer que fomos comprados por um alto preço. Deus pagou um alto preço, na verdade, Jesus pagou um alto preço por nós, ali na cruz do Calvário. Foi com seu sangue. Ele pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados. E quando olhamos para isso, a gente vê que por direito de redenção, Ele que pagou pela sua vida, pagou pela minha vida, para que nós pudéssemos então termos a vida eterna, termos direito da vida eterna. Eu vejo de redenção, somos redimidos dos nossos pecados através de Jesus. Eu não sou redimido pela minha religiosidade, eu não sou redimido pelas minhas boas obras, eu não sou redimido por ser religioso. Não, eu sou redimido pelo sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz. Só Ele que pode fazer isso. As minhas boas obras não fazem isso. Eu ser uma pessoa boa não me pode redimir. Somente Jesus. Então Deus, Ele quer ser o dono de todos, mas na verdade nem todos reconhecem esse direito dele, que Ele pagou por nós. Vamos em frente. O homem é o mordomo. Então o homem é o mordomo. Deus criou todas as coisas. Quando a gente olha para Gênesis 1, 28, olha só que interessante. Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, assujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O homem é o mordomo. Deus, Ele agora dá ao homem. E a gente observa que Adão, ele é o primeiro biólogo. Adão, ele é alguém que é o primeiro Darwin, vamos colocar. Ele é o primeiro Darwin que coloca nome em todas as coisas. Eu fico encantado. Quando a gente olha para aquele animal, ele tem cara de elefante mesmo, né? Tem cara de cavalo mesmo. E a gente observa quem foi que deu esses nomes. Só alguém muito inteligente, que deu o nome certo. Quando a gente olha assim, não, olha, parece mesmo. E eu vejo, queridos, que Deus deu a ele para cuidar, para multiplicar. E a gente observa que nós então precisamos entender isso lá no 2,15. 2,15 ele vai dizer: e o Senhor
Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então, desde o princípio, Deus colocou uma responsabilidade para que o homem pudesse cuidar. Então, eu vejo que nós temos que continuar cuidando e guardando. Como que você tem feito na sua casa? Eu vejo que nós precisamos cuidar do nosso planeta. Nós precisamos zelar, porque Deus deseja isso. Quando nós olhamos, e nós precisamos cuidar. O que você tem feito com os recicláveis? O que você tem feito? Eu acho que, o que você pode fazer? Não, nós precisamos cuidar. E eu vejo, queridos, Salmo ainda no capítulo 8, lá no versículo 3, também, ele vai dizer a respeito daquilo, a autonomia que ele deu ao homem, como ele fez, o que ele deixou para nós. Então, 8, lá no versículo 5 diz assim: Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas, os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas do mares. O Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. E a gente observa que aqui, todo o capítulo 8, ele começa e termina da igual forma. Ó Senhor nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra, tu puseste tua glória nos céus. E agora fala a respeito do homem, principalmente no versículo 5, que deu honra, deu glória e falou domine, colocou tudo sobre nosso domínio. E aí a gente observa que infelizmente o homem não tem cuidado da forma que é, porque nós então, o homem, ele é o mordomo. Pode passar. Logo então, Deus é meu patrão. Deus é o seu patrão. Deus é o nosso patrão. Ele está olhando e está vendo como você tem feito todas as coisas. Romanos 11, 36, vamos falar juntos aqui? Porque, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Vamos novamente? Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Olha só, queridos. Todas as coisas é para Ele. Todas as coisas são dele. E eu vejo, olha para quem está do seu lado aí e diga, olha, você é de Deus. Você é de Deus. Olha só, e agora eu sendo de Deus, será que eu estou cumprindo? Será que eu tenho essa noção de que Ele é meu patrão? E Ele como patrão, uma hora Ele vai pedir conta de você. Uma hora Ele vai pedir conta da sua vida. Uma hora, eu querendo ou não, eu vou prestar conta um dia. Ele é meu patrão. Só que Ele é aquele patrão que confia. Patrão que fica sempre em cima ali, né, olhando. Patrão que tem supervisor. Patrão que tem cabo de turma. E por aí afora vai, que está sempre olhando ali para ver como é que está sendo o andamento, para que a coisa não escambe. Mas Deus, Ele dá essa liberdade para todos nós, para usarmos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos. Na verdade, é Ele que proporciona todas as coisas, mas Ele quer ver como eu me comporto diante dessas coisas, e como eu também administro essas coisas. E quando eu olho para essa palavra, Deus é meu patrão, querendo ou não, Ele é. E uma hora Ele vai pedir conta. Pode passar, fazendo um favor. Olha, se Deus é meu patrão, quem estava de manhã não vale, hein? Quem estava de manhã, por favor, não fale nada. Se Deus é meu patrão, quanto por cento eu devo ser fiel? Precisando ajustar aí um pouquinho aí. Não sei se vai comer fora. Eu vejo então, queridos, se Deus é meu patrão, quantos por cento eu devo ser fiel? Me ajudem aí.
muitas pessoas acham que só precisam ser fiel a Deus em 10%. Muitos. Não, eu entreguei o meu dízimo a 10%. Não importa o que eu faço com o restante. Não, na verdade, queridos, Deus vai pedir de cada um de nós 100% daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso administrar bem, eu preciso ser um bom mordomo. Tem pessoas que são dizimistas, mas, olha, estou apertado nisso, eu não consigo aquilo. Mas, que tipo de mordomia? Você tem, na verdade, se você está assim, você não tem sido um bom mordomo. Graças a Deus, eu com 19 anos, eu já tinha a minha casa. Eu comecei a trabalhar cedo. Hoje não pode mais, né? Um monte de coisa aí, tem que não pode colocar o menino para trabalhar. Mas eu, desde os meus 9 anos, eu já pegava um lote para capinar, eu já fazia alguma coisa, não tinha esse negócio não. Eu já ganhava o meu troquinho. E nas minhas férias, essa época de férias mesmo, eu gostava muito. Que eu ia para a casa do meu tio, ele era gerente de uma fazenda, e lá tinha plantação de feijão, e muitas vezes eu ia para lá arrancar feijão junto com o pessoal de manhã, eu levantava, ia para lá, e depois aquela palha, eu ia lá, batia aquelas palhas lá, que a máquina lá, e eu tirava muito feijão dali, muito feijão. Tinha vez que eu ia para lá, quando eu voltava para casa, com meio saco de feijão. Eu vejo que então, nós precisamos, mas hoje ninguém, talvez não gosta de trabalhar, não gosta de ter o seu dinheiro, não, precisa gostar de trabalhar, ser mordomo do tempo, eu preciso trabalhar, o meu tempo precisa ser bem utilizado. E eu vejo que aos 19 anos eu já tinha minha casa e já comecei a ganhar um aluguelzinho, já comecei. E aí, queridos, Deus deseja isso de nós sermos bons mordomos. E eu agradeço a Deus porque os meus pais me ensinaram isso, a ser bom mordomo. Eu agradeço a Deus. Então, queridos, Ele é meu patrão, pode colocar aí. Conseguiu ajustar, não? 100%, não sei como é que vai ficar a parte de baixo aí, mas solta a outra parte então. Ele vai requerer de você e de mim 100%. Olha, Deus se importa com a maneira que você administra todos os 100% do dinheiro, e não apenas 10%, isto é, o dízimo. Em toda a Escritura, percebemos que Deus requer que sejamos fiéis, e lhe prestemos conta sobre nossa administração, com os 90% que fica em nossas mãos. Então, aqueles 90% que fica, ou tem gente que ainda não se converteu, não entrega o seu dízimo. Tem pessoas ainda assim. Eu vejo que é conversão, porque dízimo não é obrigação. O dízimo é gratidão. Eu tenho que ser grato a Deus e entender que tudo é dele. Ele está me dando a oportunidade de administrar aquilo que eu tenho. Se eu tenho saúde, quem é que dá saúde? Dinheiro dá saúde para alguém? Se dinheiro der saúde, os ricos não morriam. Os milionários não morriam, mas morrem. Quem é que dá vida? É Deus. Quem criou o universo, todas as coisas? Quem é que dá inteligência? Deus. Deus que deu todas as capacidades para nós. E nós então, o fato de eu entregar 10% é gratidão. Não pode ser obrigação, é gratidão, não, eu reconheço. Interessante, queridos, que conversando com o Senhor já de idade, falando do amor de Deus, e ele contando a história, e ele falou assim, olha, lá na roça, o meu pai, ele fazia o seguinte, quando ele colhia, ele então pegava uma quantidade e jogava fora na terra. Ele falava, não, isso aqui é da terra. É um reconhecimento, mesmo que de uma forma errada, mas é um reconhecimento de que não, a terra me deu isso, eu vou devolver para ela. Mas se ele pegasse aquilo ali e doasse para alguém, era muito melhor. Mas esse era o entendimento dele. Não, eu tenho que devolver porque ela que me deu tudo isso. Era uma forma de gratidão, aquilo que ele estava fazendo. Eu vejo, queridos, que o dízimo então é gratidão. E outra forma, o dízimo também é fé. Se eu não tiver fé, eu não vou dizimar. O dízimo, ele é fé. Eu tenho que entender claramente que Deus deseja que eu tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E aquela época,
a gente vai observar que o dízimo, ele não era em dinheiro, porque as pessoas não recebiam em dinheiro. Era feito com alimentos, a sua plantação, a sua colheita, e eles levavam, e era para o sacerdote, era para os levitas, ali que cuidavam do templo, responsável pelo sacrifício, responsável pela palavra. E assim então, deve continuar a sua lavoura hoje, é o seu trabalho. E quando nós olhamos por aqui, Deus não vai pedir a você apenas esse 10%, porque se eu entrego o meu dízimo, mas eu não tenho orçamento, eu não faço orçamento, eu saio comprando tudo o que quero, eu vou me enrolar todo. Então você precisa ser um bom mordomo. Se você for um bom mordomo, principalmente os jovens aqui presentes, olha, se você for um bom mordomo, você que tem aí de 20 e poucos anos, se você fizer um estudo de aplicação, e se você começar hoje, ou esse mês, se você começar reservando R$50, não precisa ser mais, R$50, com 20 anos, você tem uma fortuna. Você aplicando ele, não deixando ele parado. Aplicando. Chegar a 5 mil, muda de aplicação. 10 mil, muda de aplicação. 50 mil, muda de aplicação. E vai procurando forma de aplicar. E você, com 20 anos, ou até 30 anos, você vai ver que você pode se tornar um milionário. Você pode se tornar. Mas o que a gente observa aqui, nós procuramos muitas vezes ficar assim da forma errada. E quando eu olho, eu preciso administrar bem. Pode passar. Deus me pedirá conta então dos 100%, né, do que administro. Pode ir. A parábola dos 10 talentos. Nós falamos esse texto hoje pela manhã, o slide não abriu, e nós falamos, leia em casa essa parábola parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, um recebeu 1 talento. E a gente observa que o que recebeu 5 talentos, ele foi, trabalhou e granjeou outros 5 talentos. O que recebeu 2, novamente ele trabalhou e ele foi lá, conseguiu mais 2. E aquele que recebeu 1, ele enterrou. Ele não fez nada. Ele não trabalhou. E eu vejo, queridos, então, nós precisamos trabalhar. Deus deu uma vida a você e você precisa trabalhar. Deus deu inteligência a você e você precisa usar essa inteligência. Porque Ele vai pedir conta. E fala que aquele senhor se ausentou, mas ele chegou no tempo para pedir conta. E chegou então que tinha 5, Senhor, está aqui, eu granjei mais 5. Qual foi a palavra que Deus deu a ele? Aquele senhor, servo bom e fiel. E ele deu mais responsabilidade. Quando a gente olha para o de 2, a mesma coisa, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. E quando chegou naquele que tinha ganhado 1 talento, Senhor, eu fiquei com medo, sei que o Senhor é severo. E eu guardei então, está aqui. E ele diz, olha, servo mau, infiel, preguiçoso. E a gente observa então que hoje, infelizmente, tem algumas pessoas que querem ter os seus recursos e é preguiçoso. Não, nós temos que ser trabalhadores. A palavra de Deus vai dizer, preguiçoso, vai ter com a formiga. A formiga não tem patrão, não tem rei, não tem nada, mas ela trabalha o tempo todo, para que no inverno ela possa descansar. No inverno, elas vão ficar tranquila. Eu vejo que assim, você não quer ter um tempo tranquilo, durante um ano, umas férias, olha, tudo é planejamento. Eu, agora em outubro, eu termino de pagar um plano de férias. Que aí eu vou poder ir, se eu quiser já ir, eu já posso ir. Mas eu estou pagando, tem 2 anos. Mas é o quê? Você, de fato, administrar. Se você não administrar, você não vai conseguir fazer isso. Eu comecei a fazer orçamento
há uns 10 anos atrás. Porque eu recebia o dinheiro, eu recebia bem. Eu ganhava mais de 10 salários mínimos. E aí eu falei, não, eu quero... Eu pegava o dinheiro e pensava que não sumia tudo. Eu falei, não, aonde está indo esse dinheiro? E aí eu comecei. Aí nesse dia mesmo eu comecei, deixa eu ver aqui. Comprei isso, comprei aquilo outro, e fui anotando tudo. E quando eu cheguei, não batia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí no outro mês, em 2009, se eu não me engano, é isso que está na minha agenda lá. Eu tenho uma agenda permanente e eu comecei a anotar, tem lá desde 2009. E eu comecei a anotar tudo, anotando tudo. Eu falei, agora sim eu estou vendo aonde está indo o meu dinheiro. Porque muitas vezes você não percebe. Mas quando a gente vai na padaria comprar um pão hoje, quantos reais você deixa por dia? Se você for na padaria, quanto você vai? Gente, é um absurdo hoje. Você vai na padaria comprar alguma coisa, pensar que não, deu 20, 30 reais, assim, ó, brincando. Brincando. 20 reais. Se você for comprar um bolo, alguma coisinha ali, é 20 reais, ó, brincando. E aí você não anota? Agora imagine todo dia. Imagine no mês. Quanto isso não vai dar? Comecei a anotar tudo mesmo. E aí eu vi aonde eu estava. Opa, não, isso aqui eu posso minimizar isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso cortar. Então, queridos, eu vejo que Deus, Ele vai pedir conta da minha administração, assim como pediu. E Deus quer falar para você, servo bom e fiel. Deus quer dizer isso para você. Deus quer dizer. E a gente observa que Ele dá responsabilidade a mais àquelas pessoas. A gente vê o que aconteceu com José. Ele deu uma responsabilidade e José cumpriu. Ele foi, depois colocou mais coisas na mão dele para ele cuidar de mais coisas, porque viu que ele deu conta e deu muito bem, ao ponto de colocar tudo em suas mãos. Por quê? Ele era um bom administrador, um bom servo, e nós também precisamos. Pode ir em frente. Então agora, para que você possa ser um bom mordomo, vamos dizer isso aqui? Você precisa diferenciar. Queridos, lá em casa, muitas vezes os meninos diziam, pai, eu quero isso. Desejo. Mas é necessário? Tem muitas coisas que nós temos desejo, mas se eu tenho um objetivo, eu tenho que diferenciar isso. Eu tenho que diferenciar. Você tem lá 5 sapatos já. Você já tem 5. Mas quando você chega na vitrine e vê aquele sapato, ou a televisão mostra, né? A televisão lá mostra nova coleção, outono e inverno, e aí você vai ver, opa, é desejo ou é necessidade? As propagandas hoje, elas são para que você tenha desejo. Desejo. E quando você vê lá aquele McDonald's, opa, lá bonitão, o camarada apertando a boca e fazendo, não, eu quero ir no shopping, eu quero comprar. Então é desejo ou é necessidade? Eu vejo que nós precisamos diferenciar. Porque tem muitas pessoas achando que Deus é obrigado a fazer e a dar todos os desejos. Em nenhum momento a palavra de Deus garante isso. Coloca aí o versículo. Vamos ler juntos aqui, Filipenses 4,19. O meu Deus... Olha só, queridos. A promessa é que Deus vai suprir as necessidades, não os desejos. Não os desejos. Os desejos, Ele pode sim, você mesmo pode supri-los, mas quando você tem uma boa mordomia, quando você administra bem, então sim, você vai conseguir as coisas, mas você precisa ser um bom mordomo. Ah não, pastor, mas eu ganho pouco. Eu comprei minha casa, eu ganhava um salário mínimo, aos 19 anos de idade. Eu vejo que não é desculpa, porque a palavra de Deus, ela vai dizer, aquele que é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E eu vejo, queridos, que Deus deseja sim que você tenha fé, porque são oportunidades que vai surgir por você. E eu comprei a primeira casa de uma oportunidade.
eu tinha saído de um trabalho para o outro. Então eu tinha um troquinho. Eu tinha uns 3 anos que eu estava trabalhando no local. E aí eu fui para um outro trabalho, melhor. E eu saí dali. Eu lembro que eu tinha um teclado e eu tinha uma bicicleta top. E eu vendi os dois, mais o dinheiro que eu tinha tirado nesse tempo de casa, e comprei a minha primeira casa. Eu vejo que muitas vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa que eu tenho para que eu possa ter. Opa, não, eu quero ter um carro e quero ter uma casa. Não, o que é prioridade? Opa, não, então eu tenho que ver isso. Eu vejo, queridos, que Deus vai suprir as necessidades, os desejos. Tem pessoas, então, que têm desejo disso, desejo daquilo, e muitas vezes, até sem poder, vai lá e compra, porque não consegue se controlar. Eu vejo que aí vai se complicar. Não é bom como. Então eu vejo que eu posso passar no lugar e aí eu olho aquilo ali, eu falo, não, mas eu tenho isso, não, eu tenho desejo, não, mas isso não é prioridade agora. Eu não quero isso agora. Nós precisamos ter isso. A mídia hoje, a televisão, ela está cheia de propagandas, e aí Diego está aí, que muitas faz essas propagandas, é para que as pessoas comprem sem precisar. E nós precisamos ter esse cuidado, entender que Deus ele vai suprir, não os desejos, mas a necessidade. Vamos em frente? Pode ir. Vamos ler juntos aqui, B. Contentamento. Queridos, o que a gente observa, que infelizmente a gente vê um vizinho com uma roupa tal, uma sandália tal, deu uma geral na casa, não, eu também tenho que dar. O camarada trocou um carro, não, eu também tenho que trocar. O fulano trocou. Não, o camarada está lá com um sapato Lacoste. Não, eu quero comprar um desse também. E aí eu vejo, queridos, que eu preciso me contentar com uma vida mais simples. Quando eu me contento com uma vida mais simples, eu vou conseguir as coisas. Eu vou conseguir equilibrar o meu orçamento. Mas muitas vezes a pessoa quer demonstrar para o outro. Não, olha, eu tenho, eu posso. Tem pessoas então que infelizmente ela está passando, não tem nem comida em casa muitas vezes, mas ele está lá com iPhone. Só para dizer, não, eu tenho um iPhone. Olha só, eu vejo que não há um contentamento. A pessoa sempre quer mais, e a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, pode soltar. Vamos ler junto? Por isso, eu fui comprar essa calça aqui, que eu estou com ela hoje. Eu cheguei lá, calça de 180, calça de 200, calça... eu falei, olha, se eu compro uma de 89, eu vou estar vestido igual uma de 200. Comprei essa aqui, 89. Eu vejo que, olha só, mas muitas vezes não, a pessoa vai, não, eu quero uma marca, eu quero aquela marca. E aí eu vejo, queridos, não, o contentamento é com algo mais simples. Eu tendo o alimento, não, mas o fulano lá, ele estava comendo picanha, então eu quero uma picanha. Porque o outro comeu, não, eu quero também. Mas eu vejo, olha, eu fico olhando para o meu pai. Olha, pensa numa época, meu pai queria construir. Ele já tinha uma casa, só que uma casa de tábua. Ele falou, não, nós vamos construir uma casa de alvenaria. Olha, mas foi acho que 1 ano, ou foi 2 anos, não sei. Comendo Mivale. Alguém já ouviu falar de Mivale? Mivale, o nome do negócio. É um peixezinho pequenininho, salgado. Olha, eu não aguentava mais aquilo. Mas foi, acho que uns 2 anos, comendo Mivale. Aquele peixinho salgado, cheio de espinho, ruim pra caramba. Mas tinha um objetivo. Eu quero sair da casa de madeira, eu quero fazer uma casa.
E aí comprou os materiais e tudo. Eu vejo, queridos, então, o contentamento com uma vida mais simples. Você não precisa provar nada para ninguém. Não é porque o outro tem que você precisa ter. Não é porque o outro vai que você precisa ir. Ah, não, tem que comer fora pelo menos uma vez no mês. Opa, não, mas como está você? Como que está? Você é um bom mordomo já? Você pode fazer isso? Eu, lá em Minas, a comida lá era mais barata. Todo domingo eu ia para o restaurante. Aqui não vou todo domingo. É um domingo talvez no mês. Mas lá eu ia, lá era mais em conta. Lá eu ia todo domingo. Todo domingo era sagrado, então a gente está no restaurante. Aqui não. Então eu vejo, queridos, que é um contentamento com uma vida mais simples. Eu não preciso provar nada para ninguém. Não é porque o outro fez que eu vou fazer. Mas eu tenho que ter um objetivo. Não, eu quero juntar. Eu estou assim. Não, estou juntando dinheiro. Era isso que meu pai fez. E meu pai me ensinou isso. Uma outra coisa que meu pai fazia, que eu guardo muito bem. Meu pai nunca comprou coisa no supermercado assim, picadinho. Meu pai ia lá, comprava caixa de óleo. Meu pai ia lá, comprava fardo de arroz fechado. Ele sempre fechado. Comprava mais barato. Você ganha mais ou menos 20%. Você ganha, no mínimo 20% mais em conta. Então, eu faço isso até hoje. Hoje, o supermercado, na verdade, é bom você esperar uma promoção. Tem muitas promoções hoje. Mas, em termos de material de limpeza, supermercado é caríssimo. Material de higiene pessoal é caríssimo. Então, eu vou no Atacadão. Eu ia lá no Atacadão, lá em Minas, a mais quantos quilômetros? 150 quilômetros, eu acho que era lá. E nós íamos no Atacadão lá, de 3 em 3 meses. E coisa de higiene pessoal, coisa de limpeza, eu comprava bastante. Ficava 3, 4 meses sem comprar. Ainda hoje eu faço isso. Eu aproveito quando eu vou em Vitória ver alguma coisa, eu passo no Atacadão, porque essas coisas ainda são baratas. As outras coisas não tem muita diferença hoje. Mas material de limpeza e material de higiene é bem mais barato. Eu vejo então, queridos, que nós precisamos ver essas coisas e aproveitarmos. Então, contentamento com uma vida mais simples. Isso vai fazer você vitorioso. Isso vai fazer de você vitoriosa. Próximo. Vamos lá juntos? Como que está o desperdício lá na sua casa? Você tem observado? A sua geladeira. Quanto de fruta estraga? Quanto de verdura estraga? Quantas coisas? Passou uma reportagem um tempo desse no Fantástico e mostrando toneladas e toneladas de alimento que são desperdiçados. Daria para alimentar a metade da população da África que está com fome. Os alimentos que são desperdiçados. Então eu vejo que evite o desperdício. Dê uma olhada. Você deixar a luz acesa de dia. O que é isso? O que é isso? Você deixar a luz acesa no quarto lá sem ninguém. O que é isso? Como que tem sido isso lá? Muitas vezes a gente deixa a luz lá ligada. A gente deixa algo e está desperdiçando. Não só alimento, mas como que até o seu tempo, o tempo que você tem. Uma das coisas, a pessoa ela quer ganhar mais. Quem não quer ganhar mais? Ele quer ganhar mais. Mas quanto do seu tempo você tem desperdiçado? Quanto do seu tempo? Eu vejo que hoje você pode aperfeiçoar dentro de casa os seus estudos. Tantas faculdades hoje, online, você vai lá só para fazer as provas. Eu vejo que é uma forma de você aproveitar o seu tempo. Você não desperdiçar o seu tempo, não. Eu vou estar em casa, eu vou estar estudando, vou fazer online. Pensar que não, você está formado ali. E seja a faculdade presencial, seja a faculdade online, se a pessoa tiver interesse de estudar, ela vai ser um bom profissional. Não importa qual ela tenha feito.
Porque tem gente que fez presencial e é um mau profissional. Porque depende da vontade de estudar, de aprender. Eu fico olhando, se eu ficasse só na faculdade que eu fiz, é muito pouco tempo. E a gente precisa continuar estudando. Eu estou estudando até hoje. E eu falei hoje de manhã, eu estou programando já, o ano que vem, eu quero voltar a estudar de novo. Tem 2 anos que, 1 ano e meio praticamente, que eu não faço outra pós-graduação. Eu falei, não, porque cada ano de estudo que você tem, isso pode acrescentar um salário mínimo na sua conta. Mas aí, investimento. Opa, não. Então hoje você vai ver aí faculdade R$150, R$130 mensais. Então se esforce, opa, não é 130, se esforce. Você vai ter que ter uma vida, um contentamento com a vida mais simples. Opa, não, mas eu vou fazer isso. Então procure se aperfeiçoar. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Hoje, até para quem é formado, está difícil o emprego, não é verdade? Você tem que ter mais formação. Não só uma. Eu tenho várias formações, não só uma. Foi o ano passado, eu fiz o concurso lá para professor em Linhares, e eu passei. Só que eu não fui, mas eu passei. Se eu quisesse ter ido lecionar em Linhares, eu teria ido. E um dos primeiros. Então eu vejo, queridos, eu fiz lá em Minas, quando eu fiz também lá em Minas, eu fui o primeiro em Minas Gerais. O primeiro. Tinha pessoas já que estavam atuando, por quê? Não só uma faculdade, mas pós-graduação. E eu vejo, queridos, que nós precisamos, eu não posso parar no tempo e dizer, não, já está bom. Então, evite desperdício. Evite desperdiçar o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Faz mais uma faculdade. Tem uma? Faz outra. Tem um técnico? Pode fazer? Faz outra. Não fique parado. Não desperdice o seu tempo. Deus, nós cantamos aqui que Deus é poderoso. Ele é poderoso sim, mas Deus é justo. Se você, principalmente como professor, que vai lá, por pontuação, e cada formação que você tem é ponto. Não é isso assim? É pontuação. Mudou? Mas antes o que eu fiz era ponto. Então sim. Mas o que eu sempre presenciei é o quê? Se eu tenho uma colocação e a pessoa também tem outra, eu sou servo do Senhor, mas o outro estudou mais, ele tem mais graduação, ele estudou mais que eu. Deus é justo. Será que Deus vai deixar que eu, que só tenho uma, e o camarada que tem 5? Não, o camarada que tem 5, ele vai. Porque Deus é justo. Deus, ele não é injusto. Então aproveite o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Lá na sua geladeira, alimentos, as coisas, não desperdice. Nada, alimento, comida, não desperdice de forma nenhuma. Lá em casa, eu olho para isso, não, comida, coloque no prato só aquilo que você vai comer. É o menino que, não, coloca só um pouquinho, se gostar, pega mais. Eu não tenho pavor de ver alguém jogando comida fora. Isso é ruim. Eu estou desperdiçando algo e eu não devo de forma nenhuma. Então, queridos, evite o desperdício. O que você pode evitar lá na sua casa? Você vai ver, observe a sua geladeira, observe as coisas, e dessa forma, eu vejo que vamos ter uma vida melhor. Pode passar? Pode ir. Vamos lá? Evite. Queridos, evite dívida. A dívida, ela é algo ruim. Quando eu comprei, tinha um outro carro mais simples, eu troquei, e eu falei assim, e eu fui lá, peguei uma Bíblia, diz que a gente pega uma Bíblia, né, 36 meses, eu peguei lá para pagar, e aí você vai pagando, e na verdade, quando você termina de pagar, você já pagou 1,5 carro a 2. Eu falei, não quero esse negócio para mim mais de jeito nenhum. E aí eu falei, não quero isso de jeito nenhum. Então, é melhor você evitar qualquer tipo de dívida, você vai pagar juro. Você vai pagar juro. Eu só compro algo parcelado se não tiver juro.
De vez em quando tem umas promoções, 10 vezes sem juro. Mas se eu pergunto, e à vista? Se tiver diferença à vista, então é melhor. É melhor você juntar o dinheiro. E você então ter uma vida mais simples, juntar o dinheiro e ir lá e comprar. Porque senão, você vai pagar um material e meio daquilo que você vai comprar. Se é uma televisão, você vai pagar 1,5. Se é um eletrodoméstico qualquer, você vai pagar 1,5. Então eu vejo, a não ser que não tenha juros, e de fato, porque tem muitas vezes que engana. É 10 vezes, mas à vista tem outro. Não, aí não vai nessa. Então evite qualquer tipo de dívida. Você acha que por que os bancos emprestam? É porque eles vão ganhar. Eles vão ganhar. Agora, você já imaginou você emprestando dinheiro para o banco? Quem aqui empresta dinheiro para o banco? Aí, algumas pessoas. Comigo aqui, 3 levantaram. Eu empresto dinheiro para o banco. Olha só. Mas eu aprendi isso 2 anos atrás. Eu falei, por que eu não aprendi esse negócio antes? Por que eu não aprendi esse negócio antes? Emprestar dinheiro para o banco. E aí você ganha. O banco que vai administrar seu dinheiro e você ganha. Então, eu estou ganhando. Então eu vejo, queridos, você pode começar com pouco. É pouquinho, não precisa ser muita coisa. Mas eu vejo que você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, quando eu olho, evite dívida. Porque isso só vai trazer complicação para você. Você vai estar dando dinheiro para alguém. Você vai estar dando dinheiro para alguém. E aí eu vejo, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar claramente. Pode colocar aí. Olha só. Vamos ler juntos? O que toma. Olha só. É escravo daquele que empresta. E aí você acaba se tornando escravo do banco. E aí muitas vezes ele te toma o que você tiver lá. A gente tem visto isso. Pessoas que foi lá, pegou e o banco vai lá, não, quero receber, e vai para o juiz e vai tirar. Então, queridos, evite. Pode passar, acho que tem outro texto. Deixa eu ver se é aí. Isso. Vamos colocar, vamos ler também juntos? Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. A única coisa que nós podemos ficar devendo é o amor. Quando eu olho para esses textos, queridos, eu preciso então atentar para eles. Eu não quero ser escravo de ninguém. Não quero dever nada a ninguém. Eu quero andar de cabeça erguida, aonde, em qualquer lugar. Deus deseja isso para todos nós. Mas eu preciso me contentar com uma vida mais simples. Eu preciso evitar o desperdício. Eu preciso, então, ser um bom mordomo. Fiança. Infelizmente, eu fiquei como um fiador de uma pessoa uma vez. E deu trabalho. Emprestei 3 folhas de cheque. E aí eu fui lá no banco para tentar negociar e ver o que podia fazer. E o gerente do banco me falou algo que eu não esqueço. Eu tinha 20 e poucos anos, jovem ainda, começando a caminhada, né, na vida aí. E aí ele foi e falou assim: você empresta o carro para alguém? Eu, não, de vez em quando a gente empresta, né? Aí ele foi e falou assim: então ok. Mas você empresta a sua mulher para alguém? Eu falei, aí você pegou pesado, né, cara? Aí você pegou pesado. Mas eu vejo, queridos, que ele me chamou a atenção, e aí mais nunca. Emprestar o carro é algo pessoal. A esposa não é algo pessoal, é só sua, mais de ninguém. E ele falou assim é o cheque é seu, é pessoal, é para você. Porque quando alguém chega a pedir, é porque o nome dele já não está legal, e ele vai atrapalhar o seu. Ele vai atrapalhar. Então, eu tive que arcar com aquele prejuízo, e não foi nada bom. E eu vejo, queridos, que então não posso ficar como fiador também. Não sei se tem um texto aí. Acho que deve ter.
Não, está só ali Provérbios 6, de 1. Esses textos, ele vai mostrar que não é para a gente ficar como fiador. Porque se a gente ficar, vai tomar da gente até muitas vezes a coberta, ele vai dizer. Ele fala que não é para ficar. Então, queridos, que nós possamos, cada dia, cada momento, olharmos e vermos. Até aqui, nós estudamos, então, alguns pontos, o que Deus quer fazer. Deus quer abençoar você. Deus quer que você tenha finanças equilibradas. Deus quer que você tire férias no melhor resort que tem. Deus deseja assim. Não é só o ímpio que merece isso, não. Mas muitas vezes o ímpio, ele administra melhor do que a gente. Mas pena que aquilo não vale nada. Porque quando aquele texto a qual lemos, de Lucas, no capítulo 12, perdão. Não sei que 13 está querendo tomar o lugar do 12. Mas Lucas 12, ele deixa claro para a gente que quando aquele homem que colheu muito, ele tinha rico aqui, quando Deus falava, olha, cuidado com todo tipo de avareza, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E aí ele conta uma parábola. Versículo 16, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então lhe diz, vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenastes muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, louco, esta noite pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então a primeira coisa, você quer ter uma vida abundante, seja rico para com Deus. O seu tempo para com Deus, o seu tempo de conhecer Deus, porque, queridos, é Deus que enriquece, é Deus quer nos enriquecer. Quando eu olho para a palavra do Senhor, em Provérbios 10, 22, ele vai dizer que é a bênção do Senhor, é a bênção do Senhor que enriquece. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. A bênção do Senhor. Queridos, que você possa então entender que a coisa principal é sermos ricos para com Deus, obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra. E nós vimos aqui alguns textos, o nosso tempo acabou, mas domingo que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Tem mais algumas coisas. E que você, se conhece alguém que está passando por alguma dificuldade nesta área, convide para que ele possa aprender. Não só fica ouvindo isso, mas tenta colocar em prática. Começa a fazer um orçamento em casa. Chega hoje, não deixe para amanhã não, e começa a fazer um orçamento. Se você nunca fez, no seu orçamento você coloca lá, você tem gastos fixos. Qual é o gastos fixo que nós temos? Todos. Água, luz, telefone. Alimentação. Alimentação, ela pode variar, mas tem ali uma média. Eu mesmo tenho uma média. Eu já sei. Então, queridos, faz isso. Gastos fixos. E agora tem os móveis, os voláteis. Uma enfermidade não acontece toda hora, mas você precisa estar preparado para elas. Então, queridos, faça isso. Façam a administração. Seja um bom mordomo. Deus vai pedir a você da sua administração, não só dos seus bens, mas da sua vida, não só da sua vida, mas de como você tem gastado a sua vida, o seu tempo. E esse rico aqui, a gente observa claramente que Deus falou, louco, eu pedirei a sua vida hoje, e o que tens, para quem será? A Bíblia vai dizer em Marcos, no capítulo 8, o que adianta então o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então, o mais precioso que devemos juntar
é tesouro no céu. Junte tesouro no céu. Aquilo que você agora, obedeça a palavra de Deus. Obedeça, seja um bom mordomo. E você vai ver que as coisas vão mudar. Não muda de hoje para amanhã. Não muda. Porque o que a Bíblia diz, que nós estudamos aqui, falamos bastante a respeito de Gálatas 6, 7. O que diz? Não vos enganeis. Deus, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então plante uma boa administração. Plante uma boa mordomia. E você vai usufruir dela mais tarde. Não vai ser um dia para o outro, um ano para o outro. Mas você precisa começar. Comece com R$50. Junte ele. Opa, não, vai controlando mais. Uma outra coisa, vê um outro ganho. O que eu posso acrescentar a esse ganho? O que eu posso fazer? Tem algum momento vago? Tem alguma coisa vaga? O que eu posso fazer? E aí dessa forma, queridos. E é não ir pegando e gastando, não. É você fazer um orçamento e você saber o que você quer no futuro. É você projetar. Então, quando você projeta, Deus, colocando nas mãos de Deus, Deus vai abençoar. Deus, Ele quer abençoar todos nós. Mas para isso, nós precisamos ser bom mordomo. Eu não sei como você tem estado nessa área, mas você precisa que Deus te abençoe nessa área. Você está precisando. Eu gostaria que você se colocasse de pé, falando assim: Senhor, eu quero melhorar nessa área. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor direcione. Eu preciso da sabedoria que vem do Senhor nessa área. Porque, queridos, quando nós somos bons mordomos, nós vamos poder abençoar mais pessoas. Nós vamos poder contribuir melhor. Nós vamos poder ajudar nossos parentes. Vamos poder ajudar irmãos. Vamos poder fazer isso. E é isso que Deus deseja. Quando eu olho para 2 Coríntios 9, 6, ali. E quando ele fala, não, olha, através de nós as pessoas podem dar graças a Deus. Então quando a gente dá uma ajuda para alguém, e a pessoa assim, olha, deu graças a Deus, Deus me enviou você aqui. Então por nosso intermédio, mas para que a gente possa ajudar, nós precisamos ser bons mordomos. Deus deseja que você seja bom mordomo. Deus deseja que nós sejamos. Se eu tivesse aprendido, o coach me ensinou, que eu aprendi 2 anos atrás. Se pudesse voltar, não tem como voltar. Aí eu vejo, mas hoje é tempo. Há 2 anos atrás eu melhorei ainda mais a minha administração. E Deus deseja que você melhore. Estude. Tem muitos vídeos na internet. Ouça não só um, ouça vários. Aprenda sobre economia. Aprenda sobre aplicação. Estude, não seja preguiçoso. E você vai ver que Deus ele vai te abençoar. Eu fico olhando, mulheres aí, quando quer ver alguma coisa de cabelo, vai para a internet. Quando quer ver quem gosta de cozinhar, quer ver alguma coisa de cozinha, né, Belote? Vai lá para a internet, alguma coisa para cozinhar, um prato diferente, você vai para a internet. Quando de pintura, de maquiagem, as mulheres vão para a internet. Por que não vai para a internet para ver então sobre economia, como fazer para juntar? Não. Então faça isso, estude. Você precisa estudar sobre o assunto. Estude então sobre finanças. Isso aqui é só um pontapé inicial para aguçar você. Mas é você que é responsável agora por isso. Você que precisa estudar, ganhe tempo na verdade. Tem várias pessoas boas para que você possa ler sobre o assunto. E que Deus venha assim nos abençoar. Porque Deus, Ele quer dar uma vida abundante para nós. Mas infelizmente tem muitos cristãos vivendo como mendigos. Porque não são bons mordomos. Mas Deus deseja, e a palavra dele ensina a nós a sermos bons mordomos. E a gente vai observar que aquele escravo não tinha ganho nenhum. José não tinha ganho nenhum. Mas José, o que a gente observa e vê, que agora ele começa a ter uma casa, ele tem uma casa, ele tem um lugar ali já. E depois ele já tem a administração de toda aquela casa. Depois ele tem o governo de todo o Egito, estava nas suas mãos. O governo de todo o Egito. Seja fiel na administração da sua casa.
Seja fiel naquele pouquinho que você tenha, jovens, alguns adolescentes. Seja fiel à mesada que Deus tem, que os pais dão para você. Se tem uma mesada, seja fiel nela. E você vai ver, tem uma boa administração. E você vai ver, se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. José foi fiel no pouco. Só no serviço, ele foi fiel no serviço. E Deus o abençoou. Só de você for fiel no serviço, Deus vai te abençoar. Você pode começar, eu fico olhando para mim mesmo. Eu sempre, quando eu comecei lá como orelha seca, como dizia o outro, né? Um auxiliar. Mas rapidinho, eu subia. Todo lugar onde eu entrei, eu subia. Porque eu dava o meu melhor. Eu começava ganhando igual os outros, ou menos, mais ralinho. Mas logo, eu dava o meu melhor. E eu crescia. E eu vejo que Deus deseja tudo isso para todos nós, não só para mim. Ele deseja que você seja um chefe lá onde você trabalha. Mas para você ser um chefe, você precisa vestir a camisa. Para você ser um chefe, você precisa dar o seu melhor. As pessoas precisam ver isso em você. E no tempo certo, se aquele local não te reconhecer, mas Deus vai abrir uma outra porta e aquele outro local vai reconhecer o seu trabalho. Porque Deus é fiel. Maravilhoso Deus, querido Pai. Aqui estamos nós. Ó Deus, estudamos e falamos sobre algo que o Senhor deseja para todos nós. Porque a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor quer nos dar uma vida abundante. Ó Pai querido, mas infelizmente não conseguimos usufruir dessa abundância, às vezes por falta de conhecimento. A Tua palavra nos diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Ó Pai, quanta falta de conhecimento nós temos na área financeira. Ó Pai querido, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um dos Teus servos aqui, conhecer mais sobre a vida financeira. Ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar, Pai. Ó Deus, a começar de entender que precisamos juntar primeiro o tesouro no céu. Entendermos que as coisas aqui são todas passageiras. Ó Deus, mas como passageiro, o Senhor deseja uma boa administração de cada um de nós. Pois sabemos que vamos ter que prestar conta do nosso tempo. Vamos ter que prestar conta da inteligência a qual o Senhor nos deu, das oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, então que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para viver o hoje. Sabedoria, Pai, para aproveitarmos as oportunidades. Sabedoria para entender a Tua vontade em todas as coisas. Pois sabemos, Pai, que o Senhor deseja que sejamos bons mordomos. Ó Pai, que nesta noite esteja, Pai, nascendo aqui bons mordomos. Obrigado por aqueles bons mordomos que aqui já existem, Pai. Sei que existem bons mordomos aqui, mas sabemos que podemos ainda melhorar. Eu quero melhorar, Pai. Eu quero melhorar. Porque eu quero abençoar mais ainda o Teu reino. Eu quero fazer o Teu nome mais ainda ser glorificado. Então toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo continue a falar a cada coração. Ó Pai querido, e aqueles que estão presos no vício, Pai, de querer vestir melhor ou estar melhor do que o outro. Espírito de inferioridade, Pai, que o Senhor tire em nome de Jesus. Pois sabemos que o Senhor deu capacidades, ó Deus, para todos nós. Ó Pai, e que possamos entender, ó Deus, que o Senhor é bom. Ó Pai, que possamos dar o melhor de nós. Agora eu peço ao Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso físico. Ó Pai, uma boa semana de trabalho. Aqueles que já estão de férias, Pai, uma boas férias. Guarde as nossas crianças, Pai, dos acidentes. Quanto acidente acontece nessa época, então guarda as nossas crianças. Ó Pai, aqueles que vão viajar, guarda na viagem, livra, sustenta. Ó Pai, tome cada um de nós nas Tuas mãos. Se há enfermidade, Pai, cura. Pois sabemos que o Senhor é o Deus que pode curar. Ó Pai, essa pessoa que está com dificuldade, ó Deus, numa dívida, ó Pai, dê um escape, mostra para ela o que ela precisa fazer. Dê sabedoria, Pai, para sair dessa dívida. Ó Pai, mostre o caminho. Ó Deus, que o Senhor, aquele que está desempregado, precisa de um trabalho. Pai, abra uma porta do emprego.
Ó Deus querido, mas também que o Senhor possa colocar no coração dele que ele pode estudar. E que ele venha aproveitar o tempo, estudando, se aperfeiçoando ainda mais. Ó Pai, então tira de nós toda a preguiça, em nome de Jesus. Preguiça de aprender, preguiça de desafios. Tira, Pai, em nome de Jesus. Que possamos desafiar a nós mesmos a sermos cada vez melhores. Então toma essa igreja nas tuas mãos. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Ó Pai, e ensina-nos a juntar tesouro no céu. Pois sabemos que esse é permanente, é para toda uma vida. Então toma-nos em tuas mãos, leva-nos em paz, dá-nos uma boa noite de sono, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém.